Tudo bem? Como vão vocês? Vamos falar de um jogador excepcional, um jogador de grande nível técnico, tático, qualidade no chutar, no bater na bola, no cabeceio, um jogador completo. Vamos falar de João Leiva Campos Filho, o popular, querido e estimado Leivinha. Leivinha, ídolo do Palmeiras, ídolo da Portuguesa, ídolo do Atlético de Madrid, ídolo na seleção brasileira, ídolo na seleção paulista, um exemplo de ser humano dentro e fora de campo, um exemplo de cidadão e um exemplo de atleta. Treinava com afinco, se dedicava em campo e representava o escudo das equipes em que defendia com ardor, galhardia e dignidade. Leivinho foi um super craque, hábil, inteligente, sutil, sabia driblar como ninguém, dava aquela pedalada na bola, fazia aqueles movimentos que depois o incrível Robinho imortalizou. Leivinha já havia feito isso na década de 60. Um driblador com imenso talento, um virtuoso do meio de campo, jogava com estilo, com classe, com alegria. Também sabia ser um definidor, jogou muito tempo no Palmeiras como ponta de lança mais avançado e realmente sabia ser um matador, sabia ser um artista, sabia incorporar a camisa do Palmeiras e sabia ser um grande jogador. Isso era da naturalidade dele, ele era assim. Era o seu instinto, era a sua forma metafísica de compreender o mundo, era a sua forma intelectiva, era o seu modo de proceder na sociedade, com dignidade, com arte com dignidade. Essa união formou um jogador excepcional. Leivinha tinha sabedoria em campo, Leivinha era um jogador maravilhoso. Começou na querida Linense de Lins, o Linense. Do Linense, em 66, veio para a Portuguesa. Na Portuguesa, consagrou-se, jogando com um time maravilhoso, um ataque espetacular. Ratinho, Ivair, Leivinha, Paz e Rodrigues. Esse ataque tinha um apelido carinhoso dado pelo público e pela imprensa. Era o ataque Iê, Iê, Iê. Jogaram várias partidas pela Europa, consagraram-se na Europa e ele começou a marcar a sua história e a sua consagração no futebol brasileiro. Posteriormente foi para o Palmeiras e lá se tornou o grande jogador de futebol do seu período. No Palmeiras ganhou inúmeros títulos, bicampeonato brasileiro, 7-2, 7-3, foi o artilheiro do Palmeiras com 41 gols até hoje, na história dos campeonatos brasileiros, o que mais gols fez. Foi bicampeão paulista 7-2 e 7-4, numa vitória épica contra o Corinthians em 74. Enfim, modificou o contexto e a forma de jogar dos meias-direitas. Ele era um meia-direita estilo década de 60, com a voracidade, com o comprometimento e com a objetividade que a década de 70 e 80 já produzia. Então ele foi esse impulsionador. Era um futebol de muita atração. O público adorava o Leivinha. E era um jogador que falava o suficiente em campo. Jogava com inteligência e a inteligência dele movimentava a inteligência dos companheiros. Era um jogador fantástico. O Palmeiras teve um ataque deslumbrante. Edu, Leivinha, César e Ney. E no meio de campo, dois fantásticos jogadores, o marcador e líder Dudu e o artista fabuloso, o gênio da bola, o divino Ademir da Guia. O time do Palmeiras marcou época no futebol brasileiro. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Leivinha e Ademir, Edu, César e Ney. Essa equipe, e o treinador era o capacitado e competente Oswaldo Brandão. Essa equipe marcou época no futebol mundial. Em 72 o Palmeiras disputou todos os títulos e ganhou todos. O Palmeiras teve um rendimento fabuloso. 5 títulos disputados ele ganhou. Era uma equipe que fazia por merecer todos os elogios, todos os aplausos e todas as ovações possíveis. Ovacionado em todos os campos de futebol do Brasil, essa equipe do Palmeiras foi. E Leivinha era o seu camisa 8. Carregava a camisa número 8. Carregava com brilho a camisa número 8 do Palmeiras. Enfim, foi meu primeiro ídolo no futebol. Veja que bonito. E o ídolo é o modelo, o ídolo é o exemplo. O ídolo é a primeira forma de sentimento que uma criança tem.
E eu, com os meus 7 anos, 8, 9, 10, tinha como ídolo Leivinha. E sempre foi um ídolo educado, amigo, carinhoso com o torcedor. Além de um jogador excepcional, um dos maiores do mundo, foi o maior cabeceador do mundo. Foi uma virtude que ele desenvolveu com o tempo e se tornou especialista no cabeceio, foi o maior cabeceador da história do futebol. Fora de campo era um ser humano excepcional, meu amigo. E a questão do ídolo é muito importante. Quer dizer, o ídolo, a importância do ídolo para o jovem. O ídolo é um modelo, exemplo. É a formação cultural, é a formação moral, é a formação do ser humano. Através do ídolo você forma gerações e gerações de patriotas, de vencedores e de pessoas autênticas e sinceras. Essa ideia do ídolo era muito importante na década de 70, 60. Mas com o tempo ela foi se perdendo. Mas Leivinha tinha a armadura dos grandes guerreiros da arte. Leivinha tinha o cérebro fabuloso de um pensador romântico, um pensador da antiguidade clássica, como se fosse um Platão do futebol. Não é? Leivinha foi o Platão do futebol brasileiro. Um jogador excepcional, um artista, pelo Palmeiras fez 106 gols, brilhou intensamente. Do Palmeiras foi para o Atlético de Madrid, no Atlético de Madrid ficou durante 5 anos, fez 45 gols pelo Atlético de Madrid, com galhardia, com fibra, com força, encantou os torcedores do Atlético de Madrid e se tornou o maior jogador do Atlético de Madrid ao lado de Luís Pereira, um dos símbolos da história do Atlético de Madrid. Tanto que o Atlético de Madrid fez um livro comemorativo dos grandes ídolos da sua história há pouco tempo atrás, e na capa do livro, quem estava presente? Leivinha e Luís Pereira. Portanto, Luís Pereira e Leivinha e Luís Pereira modificaram a forma de jogar do futebol espanhol, implantando a nossa malícia, a nossa audácia, a nossa forma ofensiva e alegre de jogar futebol e a nossa objetividade sentimental. A diferença do brasileiro para o europeu é uma só. Nós, brasileiros, temos uma objetividade sentimental na hora de fazer gols, na hora de criar e na hora de resolver. E o europeu tem apenas a objetividade. Portanto, Leivinha, você foi um fenômeno do futebol, um craque, um jogador excepcional. Em sua homenagem, eu escrevi o meu 14º livro, Leivinha, o Camisa 8 de Ouro, com todo o meu sentimento, todo o meu respeito e toda a minha gratidão. Esse livro que eu escrevi, para você escrever um livro desse porte e com essa estrutura gramatical, esse sentimento, você tem que amar o futebol e você tem que amar a literatura. E principalmente quando se trata de uma biografia, buscar a verdade, os fatos reais, fazer uma pesquisa substanciosa e, acima de tudo, contextualizar dentro da sua forma criativa. Contextualizar todos os porquês da história, todos os porquês do passado, todos os porquês dessa evolução constante do atleta, do jogador, da fisiologia, das questões simbólicas, míticas e tudo mais. Então você pesquisar é sentir o sentimento, pesquisar é criar. A pesquisa fria dos números, a pesquisa fria dos balancetes, a pesquisa fria da contabilidade foge a qualquer sentimento para um escritor. Um escritor precisa criar. Você cria também. Um livro, uma biografia, ela pode ser 60% de criatividade, 40% de pesquisa. Nessa pesquisa, você procura, através dos fatos, encontrar um organograma, um conjunto de ideias que foram reais e fundamentais dentro daquele período. E realmente Leivinha foi tudo isso e muito mais. A verdade em pessoa, a verdade das conquistas, a verdade dos gols. Que palavra bonita, né? Eu gosto muito disso. Aristóteles já dizia, verdade é aquilo que é, e aquilo que não é, não é. Portanto, Leivinha era a verdade do futebol, o Platão do futebol, um pensador do futebol. Não tenha dúvida disso. Do Atlético de Madrid, regressou ao Brasil, jogou um período curto no São Paulo, encerrou a carreira em função das suas inúmeras cirurgias no joelho. Um valente, um guerreiro,
jogou na Copa de 1974 pela seleção brasileira e o Brasil só não buscou e não chegou ao título. É bem provável que com Leivinho o Brasil chegaria ao título mundial, porque ele teve uma contusão no terceiro jogo da seleção brasileira, uma torção gravíssima nos ligamentos do tornozelo numa partida diante do Zaire. Eu abordo neste livro toda a realidade do craque, toda a realidade do futebol brasileiro. Eu abordo todos os porquês e os questionamentos da imprensa sobre a seleção brasileira em 74, que foi uma grande seleção, não conquistou o título, faz parte, não dá para vencer sempre, mas eu abordo questões importantes dessa trajetória, dessa mensagem que o Leivinha deu ao futebol brasileiro, ao futebol mundial. Portanto, é uma grata satisfação para mim ter feito a biografia desse jogador. Nós nos tornamos grandes amigos. É um jogador que marcou a história do futebol brasileiro indiscutivelmente. É um jogador que criou a sua assinatura própria, criou o seu sentimento próprio. É um jogador que, meu Deus do céu, era elegante, era bonito vê-lo jogar. A sua corrida, os seus dribles, a sua movimentação em campo. Quando ele fazia um gol, ele socava o ar, como o Rei Pelé, como o memorável Falcão, Paulo Roberto Falcão, do Internacional de Porto Alegre. A corrida dele era uma corrida de vencedor. Cabelos esvoaçantes, comemoração bacana de gol, meu ídolo de infância, que bacana, isso é inesquecível, não é? Que voltem as novas gerações a produzirem ídolos, ídolos de verdade, ídolo de carne e osso, ídolo com a alma do ídolo, ídolo que sente, que chora, que vive, que luta, ídolo como Leivinha. Leivinha, um dos maiores camisas número 8 da história do futebol mundial em todos os tempos. Um jogador excepcional. Escrever sobre Leivinha foi buscar o meu sentimento do passado, foi resgatar a minha história, foi resgatar a minha vida e resgatar as minhas memórias e lembranças. Leivinha, você é fabuloso, você é fantástico. Que jogador, que camisa número 8 maravilhoso. Palmeiras, Portuguesa, Linense, Seleção Brasileira, Seleção Paulista, Atlético de Madrid, São Paulo. Leivinha, você é fantástico, um gênio da bola, um genial craque, marcante, inquestionável e eternamente em nossos corações. Leivinha, minha memória não falha, minha memória é imbatível. Você é glória imortal. Você é uma fera, dentro e fora de campo. Viva Leivinha, viva o Brasil, viva o Palmeiras. Um abraço a todos, até semana que vem.